João, o padeiro, assim era conhecido João, que morava numa pequena cidade do interior de São Paulo, na região da Alta Noroeste do estado de São Paulo. Ele fundou a sua padaria na década de 70 e foi sempre muito sucesso, sempre trabalhou muito, mas chega um momento que ele passa para o filho e as coisas não deram muito certo. Eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval. Tem uma história? Quer compartilhar com a gente? Eu mando aqui, ó, do e-mail. Aproveita para seguir, compartilhar, dá uma força pro canal. Eu preciso da sua ajuda. Bora pra história? João, muito jovenzinho, ele via ali os avós trabalhavam fazendo doces em casa para vender, cuidava de uma propriedade pequena e ele se entusiasmou com aquilo, né, com o pão ali, e ele resolveu então montar uma padaria. Começou num lugar muito modesto, uma construção pequenininha, e assim ele iniciou e a vida foi andando. E o João é daquela época que os padeiros entregavam coisas nas casas. Se você tiver aí 60 anos, aí você vai lembrar disso. Os padeiros passavam, quer dizer, na cidade dele, João foi assim, o primeiro que fez isso. Passava, deixava o leite, que era uma garrafinha, e deixava o pão. Ele já tinha os clientes mensalistas que compravam por mês e ele já sabia a quantidade certa e ele passava entregando. Suas entregas começavam ali por volta das 4 da manhã, então quer dizer que até o início ali das 6 da manhã, 6h30, as entregas estavam concluídas. E como ele fazia essas entregas? Numa charrete. Talvez não seja charrete, talvez seja um carrinho de tração animal, porque atrás ele fez tipo de um material assim que não deixava esfriar o pãozinho. Então ele chegava na casa da pessoa com o pão quente, então ficava dentro dessa, parecia uma cúpula assim que eles fizeram ali na carroça dele e para o pão chegar quentinho. E assim ele foi subindo, melhorou muito seu espaço, ficou uma padaria grande, começou a servir cafés da manhã nessa padaria e ele foi prosperando, prosperou muito. E o que ele faz com o dinheiro que ele está prosperando? Além de ele investir no seu próprio negócio, ele compra as terras no Mato Grosso do Sul, compra vários imóveis, constrói vários imóveis na sua cidade. E aí chegamos ao ano de 2015. 2015, João, o padeiro, tem 3 filhos, está aposentado, ele quer ficar por lá, tal, enfim. E o filho assumiu. Só que o filho, quando deu o poder para ele, quando ele ficou a ser proprietário, ele ficou meio que arrogante. E algumas pessoas começaram a reclamar de algumas coisas, alguns funcionários antigos pediram para sair, enfim, teve ali essa mudança de gestão, gerou alguns conflitos. Mas a padaria seguia bem. Logo que, como ele tinha um capital de giro muito alto, estava lhe sobrando dinheiro. Aí o que ele faz? Logo que ele assume, no primeiro ano, ele vai e compra um rancho. Na região dele tem muitos ranchos, né, no Rio Tietê. E aí ele comprou rancho, comprou lancha e reformou essa casa no rancho, né, deixou tudo muito moderno, muito bonito. E aí sexta-feira, já 3 horas da tarde, ele já deixava a padaria com uma funcionária responsável, já ia para o rancho e todas... E assim foi vivendo a vida dele, mais despojada. Porém, cada vez que ele conquistava algo, que ele comprava algo assim, ele se sentia no poder. E ele foi ficando cada vez mais arrogante. Enfim, os anos foram passando e o capital da padaria foi enxugando, porque ele só gastava, né? Não esperava assim ter um acúmulo grande e tal. Ele já tinha um pouco de dinheiro, já gastava. E aí a padaria começa a ter umas certas dificuldades. Isso já em 2018, 2019, já começa ali a padaria a ter uma certa dificuldade. E aí ele tem uma grande ideia, eu vou reformar de novo a padaria, vou colocar almoço agora, vou fazer uma coisa maior e vai dar certo. E ele investiu mais dinheiro, reformou de novo a padaria, colocou almoço, né, para servir, pizza à noite, para fazer render mais.
Mas todo investimento que ele fez não teve retorno. A padaria, o pessoal não entendeu muito bem como um local para ir almoçar, ou talvez até pelo jeito dele, enfim, não pegou tão bem, né? Tinha clientela, mas não o suficiente para manter a padaria em pé. E aí vem 2020, né? Março de 2020, a região lá que ele tá com essa padaria, a cidade fecha, as indústrias fecham, aquele caos, as escolas, tal. E todo mundo ficou muito preocupado com dinheiro naquela época. Então as pessoas compravam o mínimo possível, comprava ali para se manter, enfim, tal. E a padaria foi tendo uma queda muito grande, porque veio uma lei nessa região dele que podia entrar de 2 em 2 pessoas na padaria, não podia aglomerar gente. Então as pessoas começaram a fazer mais pão em casa, bolachas, tal, para poder suprir esse pão da padaria. E nessa época, claro, já não se fazia mais entrega de pão, né? Já tinha passado isso aí na década de 90, anos 95, mais ou menos, já não tinha mais. Mas ele ali conduzindo essa empresa. O que ele deveria ter feito? Pai, senta aqui, vamos conversar. Ó, tá acontecendo isso, né? De repente o pai falaria para ele, vende seu rancho, injeta dinheiro, você consumiu muito capital de giro muito rápido. O pai ia dar lá umas orientações para ele, mas ele, orgulhoso, não fez isso. Enfim, em 2023, a padaria fecha as portas. E ele disse para o pai, pai, o senhor deu um dinheiro para as minhas irmãs, uns patrimônios, eu preciso que o senhor dê a minha parte. O pai dele falou, não, a sua parte foi a padaria. Então aquele imóvel da padaria é seu, mas não tem mais nada, só quando eu e sua mãe partirem, que vocês vão ter alguma coisa. No momento que você tem aquele prédio e algumas coisas que você comprou. Ah, mas como que eu vou viver? Eu tô conseguindo, tá? Ué, venda o rancho, vende a lancha, vai vendendo. E aí ele se desespera um pouco, tal. Enfim, uma outra padaria que já vinha assim ganhando um grande nome nessa cidade, resolve então comprar a padaria. Estava num momento muito difícil e eles assumem a padaria. E aí o Augusto ficou com o aluguel do prédio, então já ajudava ali na renda para ele. Ele já era casado, tinha 2 filhos, a mulher não trabalhava, então os custos dele eram altos. E aí, enfim, então ele tinha esse aluguel e a pessoa que montou a padaria contrata ele para trabalhar de atendente dentro da padaria. E ainda fala para ele, a fama sua é que você é arrogante, então seja gentil, nós vamos fazer um teste. Se você não passar nesse teste, eu vou te dispensar. Mas ele, né, acho que caiu a ficha da humildade nele e ele passou a tratar as pessoas com muito carinho, com muita atenção. E enfim, essa é a história. Hoje ele é funcionário dessa padaria que ele herdou do pai. Então ele tem patrões hoje, ele é funcionário, mas vive bem, vive com o aluguel ali do imóvel, tinha comprado algumas coisas, ele não desfez, também tem ali aquele patrimônio dele e assim ele conduz a vida. Mas faltou humildade, faltou chegar no pai e pedir opinião. Os mais velhos têm muito a oferecer, de conhecimento, de experiência, muito. Ele não quis, a arrogância dele não deixou. Mas enfim, o pai continua lá no Mato Grosso do Sul, cuidando dessas plantações. Hoje o João Padeiro está com 73 anos e o filho está com 48 anos. Porque o filho tinha 38 quando assumiu em 2015, nós estamos em 2025. Então ele tem 48 anos hoje e a vida seguiu. Talvez não da forma que João, o padeiro, gostaria, mas enfim, tudo se acertou e conduziram suas vidas. Bem, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita para seguir o canal, dá um joinha, dá uma força, o canal é novo, eu preciso da sua ajuda. Tem história? Quer compartilhar com a gente? Já manda aqui, ó, através do e-mail para que eu possa compartilhar aqui a sua história com todos. E é isso, gente. Até uma próxima. E aí? Está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.